O jovem Mateus, de 17 anos, tinha a vida marcada pela síndrome de Prader-Willi, uma condição rara que trazia desafios desde o nascimento. Os médicos falavam de limitações físicas, de uma fome constante que nunca se saciava, de um corpo que não respondia como o dos outros. Os pais e irmãos da congregação cristã no Brasil já haviam chorado muitas noites, pedindo a Deus não a cura imediata, mas forças para criar aquele filho com amor e paciência. Mas o Senhor, que ouve os gemidos do seu povo, tinha um propósito maior. Era uma tarde de domingo, após o culto da manhã. A igreja estava quase vazia, só alguns irmãos ainda conversavam no pátio, enquanto o sol batia nas janelas de vidro colorido. Mateus, que sempre sentava nos bancos da frente com a família, naquele dia sentiu algo diferente. Enquanto o irmão que presidia fazia a oração final, ele fechou os olhos e ouviu uma voz suave como um sopro: "Filho, levanta-te e anda." Não era um som alto, mas penetrou tão fundo que ele sentiu o corpo tremer. Quando abriu os olhos, as lágrimas já escorriam sem que ele percebesse. A mãe, irmã Clara, notou logo. Ela conhecia cada expressão do filho, cada suspiro, cada momento de desconforto. Mas daquele jeito, com os olhos brilhantes e as mãos trêmulas sobre o banco, era algo que nunca tinha visto. "Mateus, o que foi, filho?" ela perguntou baixinho, colocando a mão no ombro dele. Ele não respondeu de imediato. Só olhou para o altar, onde a Bíblia ainda estava aberta no púlpito, e sussurrou: "Mãe, eu sinto que ele me tocou." Os irmãos que ainda estavam por perto se aproximaram. O irmão João, um ancião de cabelos brancos e voz firme, mas cheia de brandura, colocou as mãos sobre a cabeça de Mateus e começou a orar em voz alta, não com palavras ensaiadas, mas com um clamor que vinha do fundo da alma: "Senhor Jesus, se é da tua vontade, confirma neste jovem o teu poder. Que a tua graça se manifeste não para a glória nossa, mas para que muitos vejam e creiam que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente." Os que estavam ali se ajoelharam, uns chorando, outros apenas em silêncio, mas todos com o coração voltado para Deus. Naquela noite Mateus não conseguiu dormir. Não era a ansiedade que o mantinha acordado, mas uma paz tão grande que parecia encher o quarto. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para o céu estrelado. "Senhor," ele orou em voz baixa, "se tu me curaste, eu quero servir-te por toda a minha vida. Não quero nada para mim, só quero que o teu nome seja glorificado." E então, como se fosse a primeira vez, ele dobrou os joelhos sem dificuldade, algo que antes lhe causava dor. As articulações, antes rígidas, pareciam livres. Ele se levantou, andou até a porta do quarto e voltou, sem aquele cansaço de sempre. O coração batia forte, não de medo, mas de uma alegria que não cabia dentro dele. No dia seguinte, a família foi ao médico para os exames de rotina. O doutor, que acompanhava Mateus desde criança, entrou na sala com o prontuário na mão, já preparando as mesmas orientações de sempre. Mas quando viu o jovem em pé, ereto, com um sorriso que não cabia no rosto, ele parou. "Mateus, o que aconteceu?" perguntou incrédulo. O jovem não respondeu com palavras. Ele esticou os braços, dobrou as pernas, moveu-se com uma leveza que o médico nunca tinha visto nele. "Isso não é possível", o homem balbuciou, enquanto as lágrimas começavam a descer pelo seu rosto. Ele não era crente, mas naquele momento não teve como negar. Algo sobrenatural havia acontecido. A notícia se espalhou entre os irmãos como fogo em palha seca. Não por fofoca, mas porque a alegria transbordava. Na reunião de oração daquela semana, o irmão que presidia leu o Salmo 103. "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." E então Mateus se levantou. Não com vergonha, não com medo, mas com uma autoridade que só vem de quem foi tocado por Deus. "Irmãos," ele começou, com a voz firme apesar da emoção, "eu vim aqui para dar testemunho da bondade do Senhor. Ele me sarou não porque eu merecia, não porque eu era melhor que ninguém, mas porque Ele é misericordioso. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui." Muitas mãos se levantaram em gratidão. Alguns irmãos mais velhos que já tinham visto milagres ao longo dos anos, choravam lembrando de como Deus sempre esteve presente na história da congregação. Uma irmã, que há anos lutava contra uma doença nos ossos, se aproximou de Mateus depois da reunião e pediu: "Irmão, ore por mim." Ele não hesitou. Colocou as mãos sobre a cabeça dela e orou com uma fé simples, mas profunda: "Senhor Jesus, assim como tu tiveste misericórdia de mim, olha para esta tua filha. Saras as suas dores como só tu sabes fazer." Não houve gritos, não houve espetáculo. Só uma oração sincera e a certeza de que Deus ouve. Nos dias que se seguiram, a vida de Mateus mudou, mas não da forma que alguns poderiam imaginar.
Ele não se tornou famoso, não deu entrevistas, não buscou holofotes. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais humilde. Passou a visitar os enfermos da congregação, a sentar-se com os idosos para ouvir suas histórias, a ajudar nas tarefas da igreja sem que ninguém pedisse. Uma vez, uma irmã mais nova lhe perguntou: Mateus, como é que a gente sabe que Deus vai nos ouvir? Ele sorriu e respondeu: não é porque a gente merece, irmã. É porque Ele é bom. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de um jeito que a gente não espera, mas Ele nunca nos abandona. O segredo é confiar. E a confiança de Mateus foi provada novamente alguns meses depois. Um irmão da congregação que trabalhava na mesma fábrica que ele sofreu um acidente grave. As máquinas o atingiram, e os médicos disseram que ele poderia ficar paralisado. Quando Mateus soube, foi direto ao hospital. Não com palavras vazias, mas com a mesma fé que havia recebido. Ele entrou no quarto, onde o irmão gemia de dor, e se ajoelhou ao lado da cama. Irmão, ele disse, vamos orar. E ali, com lágrimas nos olhos, ele clamou: Pai Celestial, tu que saraste a mim, que não era digno, olha para este teu servo. Dá-lhe forças, restaura o seu corpo, para que ele possa continuar a te servir. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Mas dia após dia, o irmão foi se recuperando, até que semanas depois, voltou a andar. Os médicos chamaram de recuperação surpreendente. Os irmãos da igreja chamaram de milagre. E assim a fé daqueles crentes foi se fortalecendo. Não porque os milagres eram frequentes, mas porque eles viam, em cada detalhe, a mão de Deus agindo. Uma irmã que não conseguia engravidar há anos, de repente recebeu a notícia de que seria mãe. Um casal à beira da separação, depois de muitas orações e conselhos dos anciãos, reconciliou-se com um amor renovado. Um jovem que estava se afastando da igreja, depois de um culto onde o Espírito Santo tocou seu coração, voltou arrependido, chorando nos braços dos irmãos. Mateus, agora com 18 anos, foi batizado nas águas em uma manhã de sol. O rio estava calmo, e os irmãos cantavam hinos de gratidão na margem. Quando ele emergiu das águas, não foi só a síndrome que ficou para trás, mas também todo o peso do passado. Ele olhou para o céu e sentiu mais uma vez aquela paz indescritível. Agora ele pensou, a minha vida não é mais minha, é dele. E assim, a história de Mateus se tornou mais um fio na grande tapeçaria de testemunhos da congregação cristã no Brasil. Não porque fosse extraordinária em si, mas porque mostrava mais uma vez que Deus não mudou. Ele ainda ouve as orações dos seus filhos. Ainda opera milagres. Ainda transforma vidas. Não com barulho, não com espetáculo, mas com um amor quietinho, profundo, que só quem experimenta pode entender. E os irmãos, quando se reúnem para partir o pão e louvar ao Senhor, lembram-se de Mateus e de tantos outros. Eles não falam muito, mas quando cantam grande é o Senhor e digno de ser louvado, sabem que não são apenas palavras. São verdades vividas. São milagres testemunhados. São vidas transformadas pela graça de um Deus que nunca falha. Mateus não foi o único a sentir o toque do Senhor naquela manhã de batismo. Enquanto os irmãos ainda cantavam na margem do rio, uma irmã chamada Clara, que há meses lutava contra uma dor profunda no coração, sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era uma dor física, mas uma ferida antiga, uma mágoa que carregava desde a infância, quando seu pai, ainda não convertido, a havia abandonado. Ela nunca tinha falado disso com ninguém, nem mesmo com o marido. Mas ali, vendo a água do batismo lavar os pecados de Mateus, ela entendeu que Deus também queria lavar as suas mágoas. E assim, entre lágrimas que caíram sem fazer barulho, ela orou: Senhor, eu perdoo. Não quero mais carregar isso. Toma, Pai. E na mesma hora, sentiu um alívio tão grande que parecia que um peso de toneladas tinha sido tirado de suas costas. Quando voltou para casa, seu marido notou algo diferente nela. Não eram só os olhos menos inchados de chorar, mas uma luz que não estava ali antes. Ela simplesmente sorriu e disse: Deus me curou hoje. E ele, que também era homem de oração, entendeu. Enquanto isso, na casa de Mateus, a mãe dele, Dona Maria, não conseguia parar de agradecer. Ela se lembrava de cada noite em que tinha chorado pedindo a Deus que não deixasse seu filho sofrer. A síndrome de Prader-Willi fazia com que Mateus nunca se sentisse saciado, e ela vivia com medo de que ele comece até se machucar. Mas desde que os irmãos começaram a orar por ele, as coisas mudaram. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, Mateus passou a ter mais controle. E depois daquele culto em que o irmão mais velho impôs as mãos sobre ele e orou com lágrimas nos olhos, dizendo: Senhor, tu que criaste este jovem, restaura o que o inimigo roubou, as coisas ficaram ainda mais claras. A fome incessante diminuiu. A ansiedade que o deixava agitado se acalmou. E quando ele foi batizado, Dona Maria soube que não era só uma melhora, era uma cura.
Agora, toda vez que ela via Mateus sentar à mesa e comer com moderação, sem aquele desespero de antes, ela fechava os olhos e sussurrava: "Obrigada, meu Deus, obrigada." Mas a história não parou por aí. Alguns meses depois do batismo, Mateus começou a sentir um desejo forte de servir ao Senhor. Ele não sabia bem como, mas sentia que Deus tinha um propósito para ele. Um dia depois do culto, o irmão que presidia a congregação local o chamou e disse: "Mateus, o Senhor tem usado você como testemunho para muitos. Que tal você começar a ajudar na escola bíblica das crianças?" Mateus ficou surpreso. Ele, que antes tinha dificuldade até para se concentrar, agora seria responsável por ensinar as crianças. Mas o irmão continuou: "Não é pela sua força, filho. É pela graça de Deus. Ele vai te capacitar." E assim, com medo, mas com fé, Mateus aceitou. Nas primeiras vezes, suas mãos tremiam um pouco, e ele se esquecia das palavras. Mas as crianças o amavam. Elas não viam um jovem que já teve uma síndrome, viam um irmão que falava de Jesus com um brilho nos olhos. E aos poucos, Mateus foi ganhando confiança. Até que um dia, uma menininha de 7 anos, depois da aula, puxou a sua manga e disse: "Irmão Mateus, quando você ora, parece que Jesus está bem pertinho. Você pode orar por mim?" Mateus se ajoelhou ali mesmo, no chão da salinha, e orou com ela. Quando terminou, a menina abriu um sorriso e disse: "Agora eu também sinto ele aqui." E Mateus entendeu, não era sobre ele. Era sobre Jesus usando até as suas fraquezas para tocar vidas. Enquanto isso, na congregação, outros testemunhos começaram a surgir. O irmão João, que há anos lutava contra uma dor nas costas que o impedia até de se ajoelhar para orar, foi curado depois que os anciãos uniram as mãos sobre ele em um culto de oração. Não foi com gritos, não foi com espetáculo, foi quietinho, como sempre faz o Senhor. Ele simplesmente se levantou e percebeu que a dor tinha ido embora. E na mesma semana a irmã Ana, que tinha um filho rebelde que já não queria nem entrar na igreja, recebeu a notícia de que ele tinha ido sozinho a um culto em outra cidade e tinha chorado ao ouvir a pregação. "Mãe, eu não aguento mais viver assim", ele tinha dito ao telefone. "Eu quero voltar." E ela, que tinha orado por aquele filho todos os dias por anos, caiu de joelhos e só conseguiu dizer: "Glória a Deus." Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que Mateus ainda sentia a tentação de desanimar. Às vezes, a memória da fome incessante voltava como uma sombra, e ele se perguntava: será que isso vai voltar? Mas então ele se lembrava das palavras do irmão que o batizou: "Filho, a cura não é só do corpo, é da alma. E Deus não tira só para devolver." E assim ele orava: "Senhor, eu confio em ti. Mesmo quando eu não sinto, eu creio." E a paz voltava. Porque a fé não é sobre o que a gente vê, é sobre em quem a gente crê. E os irmãos, eles continuavam firmes. Não havia grandes eventos, não havia propagandas, não havia nada que chamasse a atenção do mundo. Mas toda semana, eles se reuniam. Cantavam os mesmos hinos, liam as mesmas escrituras, partiam o mesmo pão. E Deus, fiel como sempre, continuava operando. Um irmão que estava desempregado há meses recebeu uma ligação com uma oferta de trabalho no mesmo dia em que a congregação orou por ele. Uma irmã que tinha perdido a esperança de ter filhos descobriu que estava grávida depois de um culto de ação de graças. Um jovem que estava prestes a se envolver com más companhias sonhou com um anjo que lhe disse: "Volte para a casa do Senhor." E ele voltou tremendo, mas determinado. E assim a vida na congregação cristã no Brasil seguia. Não era uma vida de milagres estrondosos todos os dias, mas era uma vida de fé constante. De orações respondidas no tempo certo de Deus. De irmãos que se amavam não só de palavras, mas de fato. De jovens como Mateus que aprendiam que a verdadeira força não está em si mesmos, mas naquele que os sustenta. E quando eles se reuniam para cantar "Quão grande és tu", não era só um hino. Era um testemunho. Era a confirmação de que mesmo quando tudo parece escuro, Deus está ali. Mesmo quando o corpo dói, a alma pode estar em paz. Mesmo quando o mundo diz que não há esperança, o Senhor prova que sua misericórdia nunca acaba. E Mateus, agora com 20 anos, quando olhava para trás, não via só a cura da síndrome. Via algo muito maior, via que Deus o tinha tirado das trevas para sua maravilhosa luz. Não para que ele fosse famoso, não para que fosse admirado, mas para que, na simplicidade de uma vida entregue, outros pudessem ver que Jesus ainda salva, ainda cura, ainda transforma. E que no meio de um mundo cheio de barulho, a voz quietinha do Espírito Santo ainda fala aos corações que estão dispostos a ouvir. E assim, a história continua. Não porque seja uma história de um homem, mas porque é a história de um Deus que nunca muda, que ouve o clamor dos seus filhos, que cura não só o corpo mas a alma, que transforma vidas não com espetáculo mas com amor,
e que até o fim será fiel àqueles que nele confiam. Porque no final das contas, não são os milagres que nos salvam, é Jesus. E ele é suficiente. Sempre foi. Sempre será. Mateus sentou-se no banco da igreja naquela tarde de sábado como fazia desde criança. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando o salão onde tantos irmãos já haviam chorado, orado e louvado. Ele passou a mão sobre o banco de madeira, lembrando-se das vezes em que, ainda pequeno, sua mãe o levava nos braços porque as pernas não o sustentavam. A síndrome de Prader-Willi tinha roubado dele forças que outras crianças nem percebiam que tinham. Mas ali, naquele mesmo lugar, Deus havia começado a escrever uma história diferente. O irmão que dirigia a reunião naquele dia pediu que algum jovem desse um testemunho. Não era algo planejado, mas Mateus sentiu algo dentro dele dizer: fala. Não era orgulho, não era vontade de se mostrar. Era uma certeza quietinha, como um sopro do Espírito Santo. Ele se levantou, e suas palavras saíram simples, sem ensaio, como sempre acontece quando é Deus quem fala através de alguém. Irmãos, eu não estou aqui para contar uma história bonita. Estou aqui para dizer que Deus é real. Porque eu já fui um menino que não conseguia andar direito, que não conseguia parar de comer, que chorava de dor nas juntas. Os médicos diziam que era para sempre. Mas minha mãe orava. Meu pai orava. Os irmãos oravam. E Deus ouviu. Não foi de uma vez. Não foi como um passe de mágica. Foi aos poucos, como quando o sol vai nascendo e a gente nem percebe a hora que a noite virou dia. Mas ele fez. E hoje eu estou aqui, não porque eu seja forte, mas porque ele é. As lágrimas começaram a descer no rosto de alguns. Não era chorar por chorar. Era aquele choro que vem quando a gente sente que Deus está perto, que sua mão tocou uma vida. Uma irmã mais velha que tinha visto Mateus crescer, levantou a mão e disse, com a voz trêmula: eu me lembro, irmão, de quando a sua mãe trazia você aqui e a gente orava em círculo. Você mal conseguia ficar de pé. E hoje você está aqui, firme, dando testemunho. Isso não é obra de homem. Isso é Deus. E Mateus sorriu porque ele sabia. Sabia que não era mérito seu. Sabia que se dependesse dele, ainda estaria preso naquele corpo que não respondia. Mas Deus tinha um plano. E aquele plano não era só para ele, era para que outros vissem e crescem. Naquela mesma semana, uma família nova começou a frequentar a congregação. O filho deles, um garoto de 12 anos, tinha uma doença rara nos ossos. Os pais vinham cheios de dúvidas, mas com um pouquinho de esperança. Tinham ouvido falar de Mateus. Tinham ouvido que ali, naquela igreja simples, Deus ainda operava. No primeiro sábado, eles sentaram no fundo, observando tudo. O menino, frágil, olhava em volta com olhos curiosos. Mateus, que agora ajudava nos trabalhos com os jovens, aproximou-se deles depois da reunião. Não com palavras bonitas, mas com a verdade que ele mesmo tinha vivido. Meus pais também chegaram aqui assim, disse ele, agachando-se para ficar na altura do garoto. Com medo, com dúvida, mas com um pouquinho de fé. E Deus não desiludiu. Ele não muda. O que ele fez por mim, ele pode fazer por você. O pai do menino olhou para Mateus com olhos cheios d'água. Mas e se não for da vontade dele? Mateus não teve uma resposta pronta. Não era assim que as coisas funcionavam. Ele só sabia de uma coisa. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Se não for, ele vai dar força para aguentar. Mas uma coisa eu sei. Aqui, você não está sozinho. Aqui, a gente ora juntos. Aqui, a gente confia. E assim, naquela noite, mais uma família aprendeu que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. Os dias foram passando. E Mateus continuou sua vida na congregação. Não era uma vida de holofotes. Era uma vida de servir, de chegar cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, de visitar os irmãos doentes, de orar com quem estava desanimado. Porque ele tinha aprendido que o milagre não era só a cura do corpo, era a transformação do coração. Uma vez, um irmão mais velho, que já estava na fé há muitos anos, perguntou a ele: Mateus, você nunca sente medo? Medo de a doença voltar, medo do futuro? Mateus pensou por um momento. Não era uma pergunta fácil, mas a resposta era simples. Medo, a gente sempre sente. Até Jesus na cruz sentiu medo, mas a diferença é que a gente não fica parado no medo. A gente entrega, todo dia. Porque se Deus cuida dos pássaros, como diz na Bíblia, quanto mais de nós? E o irmão velho sorriu, porque aquilo era sabedoria que não vinha dos livros. Vinha de quem tinha passado pelo fogo e visto Deus agindo. Um sábado à noite, depois da ceia, Mateus ficou um pouco mais no salão. Gostava daquele silêncio depois que todos iam embora. Era como se Deus falasse mais alto quando tudo estava quieto. Ele se ajoelhou ali mesmo, entre os bancos, e começou a orar. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou ninguém.
Sou só um jovem que o Senhor curou. Mas se o Senhor quiser usar a minha vida para mostrar o seu poder, aqui estou. Não preciso de nada mais. Só de estar na sua vontade. E enquanto orava, lembrou-se de todas as vezes que tinha ouvido os irmãos mais velhos dizerem: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Mateus sabia que tinha sido escolhido não por ser especial, mas por Deus ser misericordioso. Os anos se passaram, e Mateus continuou firme. Casou-se com uma irmã da congregação, uma moça que também tinha aprendido a confiar em Deus desde pequena. Tiveram filhos e Mateus, toda vez que olhava para eles, agradecia. Porque sabia que poderia não ter tido essa bênção. Sabia que se não fosse a mão de Deus, sua vida poderia ter sido muito diferente. Uma vez sua filha mais velha, já com 7 anos, perguntou: Papai, como é que o Senhor sarou? Mateus pegou a Bíblia que estava na mesinha e abriu em Tiago, capítulo 5. Orai uns pelos outros, para que sareis. Então, com calma, explicou: Foi assim, filha. Muita gente orou por mim. Minha mãe não desistiu. Os irmãos não desistiram. E Deus, na hora certa, respondeu. Não foi porque eu merecia. Foi porque Ele é bom. A menina olhou para ele com aqueles olhos cheios de inocência e fé. Então, se a gente orar muito, Deus sempre cura? Mateus sorriu e passou a mão na cabeça dela. Deus sempre ouve. Sempre age. Mas às vezes a cura que a gente precisa não é a que a gente pensa. Às vezes a cura é a gente aprender a confiar nele, mesmo quando não entendemos. E a menina assentiu, porque mesmo pequena já estava aprendendo que a fé não é sobre ter tudo resolvido. É sobre confiar em quem resolve tudo. Uma noite, já mais velho, Mateus sonhou. Sonhou que estava de volta àqueles dias de criança, quando as pernas não o sustentavam. Mas no sonho, ele não chorava. Estava em paz. E uma voz dizia: Filho, foi preciso você ser fraco para conhecer a minha força. Quando acordou, as lágrimas molharam o travesseiro. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Porque ele tinha entendido de uma vez por todas que o milagre não era só ter sido curado. O milagre era ter conhecido aquele que cura. E isso nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum medo poderia tirar. E assim a vida de Mateus continuou sendo um testemunho. Não porque ele fosse perfeito. Não porque nunca mais tivesse dúvidas ou medos. Mas porque em tudo ele tinha aprendido a dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Deus, fiel como sempre, continuava a responder. Não com trovões, não com sinais no céu. Mas com paz no coração. Com força para cada dia. Com a certeza de que no final tudo daria certo, porque ele já tinha vencido a morte. Porque no final das contas a história de Mateus não era sobre uma síndrome que tinha sido curada. Era sobre um Deus que nunca abandona, que ouve o clamor dos seus, que transforma a fraqueza em força, o choro em alegria, a morte em vida. E isso, irmãos, é o suficiente. Sempre foi. Sempre será.